4 meses depois da rebelião no presídio de Esperantina, nossa equipe voltou ao local que foi parcialmente destruído pelos presos e interditado pelo poder público. Na época, o governo decretou situação de emergência, anunciou investimentos urgentes, que seriam em até 180 dias, pediu auxílio das tropas federais, mas até agora quase nada foi feito. Esperantina fica a 178 quilômetros ao norte de Teresina e sempre foi uma cidade pacata. Só que os moradores nunca mais se sentiram seguros depois de 6 de outubro do ano passado. Eu não voltei a ter segurança, porque na realidade ela não foi ainda recuperada total, né? Eu até me mudei de casa com medo, mas aí eu me mudei para outra mais que tem segurança, porque eu tenho medo. Em 6 de outubro, a população inteira se trancou em casa. Comércio, escolas, praticamente tudo fechou as portas. É que boa parte dos 406 presos da penitenciária regional Luiz Gonzaga Rebelo se rebelaram. O presídio foi parcialmente destruído. 85 presos fugiram. No dia 12 de outubro, 5 dias depois da rebelião, o governo do estado, através da Secretaria de Justiça, interviu na penitenciária de Esperantina. Presos foram transferidos e foi anunciado na época um investimento de cerca de 3 milhões de reais para que num prazo de 6 meses toda a estrutura destruída fosse recuperada. 4 meses já se foram. E de acordo com quem vistoria o local com frequência, praticamente nada foi feito. 4 dias depois da interdição, o governo ainda decretou emergência no sistema prisional, o que poderia acelerar as obras sem a licitação. Mas vídeos gravados hoje cedo com um telefone celular pelo Sindicato dos Agentes Penitenciários mostram que os pavilhões B, C e D permanecem isolados. Nem as telhas e refletores quebrados durante a rebelião foram retirados. As guaritas, sem vigilância, parecem abandonadas. Esta aqui é a parte dos fundos da penitenciária de Esperantina. A gente vê aqui outras 3 guaritas de vigilância na área externa. As 3 já com bastantes sinais de desgaste, com sinais de que não são utilizadas já há bastante tempo. E também, a exemplo das outras que a gente já mostrou, não tem segurança, não tem policiamento. E aqui o muro dos fundos do presídio, que deve ter em torno de 4 metros, 4,5 metros de altura. Foi por esse muro aqui que os presos que fugiram conseguiram escapar. Eles abriram buracos, aqui tem 3, que foram tapados utilizando-se apenas tijolos e massa. Segundo o Ministério Público e a Defensoria Pública do Estado, esses serviços foram feitos pelos próprios detentos que ficaram depois da rebelião. Teriam sido alguns dos poucos serviços executados depois da interdição. 103 presos do pavilhão A permanecem no local. São os que trabalham nas hortas e na limpeza. 66 deles nunca foram julgados. Segundo esta defensora pública, no dia da rebelião, o presídio estava quase com o triplo da capacidade. Os pavilhões B, C e D continuam interditados até pela engenharia e nada foi feito, assim, questão de reforma não foi feito. O que foi feito foram reformas pelos próprios presos. 18 presos continuam foragidos e este promotor criticou a demora para a reforma. Segundo ele, o presídio continua sem condições de abrigar até os presos que permaneceram. O cenário ideal seria que o Estado do Piauí, através dos órgãos competentes, levasse a cabo a melhoria da unidade penal de forma concreta e efetiva através de licitação, dispensa de licitação, aquisição de recursos junto ao DEPEN, né, para a efetivação dessa reforma. Para falar sobre todos os problemas no sistema prisional que a gente mostrou no bloco anterior, vamos chamar agora ao vivo o repórter Renan Nunes, que está com o secretário de Justiça, Daniel Oliveira. Boa noite, Renan. Qual a explicação do secretário? Boa noite, Denise. Hoje a penitenciária em questão abriga cerca de 97 detentos e estão abrigados na situação conforme a reportagem no Simplício mostrou. Esse questionamento eu passo direto para o Daniel Oliveira, secretário estadual de Justiça aqui do Estado. Secretário, por que os investimentos foram feitos, não foram, e por que a penitenciária está nessa situação? Bom, boa noite a todos os piauienses. Primeiro eu quero fazer um esclarecimento público. A Rede Globo e a TV Globo são empresas sérias. Agora, esse tipo de reportagem representa um atentado à ordem pública. Por quê? Porque está sendo feito a partir de uma motivação de imagens ilegais obtidas e feitas
por servidores públicos que estão comprometendo a ordem pública ao mostrar a segurança e a unidade prisional. Isso favorece a atuação de facções, aumenta o risco de fuga e prejudica o andamento do sistema prisional. A nossa preocupação número 1 é garantir a estabilidade dos presídios. Para isso, nós enfrentamos diariamente as facções e enfrentamos também diariamente grupos de servidores que tentam, como esse tipo de imagem que foi mostrada aqui, numa emissora respeitada como é a TV Clube, mostrar esse tipo de imagem, a imagem obtida ilegalmente. É ilegal o servidor público fazer imagem de presídio e mostrar para meio de comunicação. Por quê? Porque a lei veda e a emissora não pode transmitir ou repassar isso. Por quê? Porque isso prejudica o andamento do plano de segurança que nós temos para o presídio de Esperantina e para todas as unidades. Então, é importante fazer esse esclarecimento, deixar claro para a população o quê? Que nós temos um plano de modernização em andamento nos presídios do Piauí. E nós temos 2 adversários claros. Primeiro são as facções e depois são grupos de servidores que tentam, a todo momento, desestabilizar os presídios do Piauí e mostrar situações como essa prejudicando o andamento do serviço penitenciário. Agora eu vou responder a pergunta sobre Esperantina. Nós fizemos e estamos com um plano, dependendo do DEPEN, para apresentar e fazer a licitação, e foi colocado aí na reportagem. Por que que nós não fizemos sem licitação? Eu não faço sem licitação, porque na hora que fizer, o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual ou a própria imprensa vai ser a primeira a dizer que o secretário está fazendo obra sem licitação. Eu lembro ao senhor que a questão de segurança, de insegurança, aliás, é uma responsabilidade do Estado e a imprensa, como o senhor colocou, a TV Clube noticia fatos. Agora sim, eu quero colocar para o senhor uma entrevista que nós temos do Ministério Público Federal a respeito de recursos a serem investidos na segurança pública, na situação carcerária do Estado. Vamos lá. Preocupado na aplicação regular desses recursos é que o Ministério Público Federal está a acompanhar e a exigir do Estado um plano de aplicação com cronogramas naqueles grandes gargalos que existem hoje no Estado do Piauí, sobretudo casa de custódia, Major César. Sobre esse assunto a gente responde no próximo bloco, Denise, eu volto com você. A gente volta a falar ao vivo com o repórter Renan Nunes, que está com o secretário de Justiça, Daniel Oliveira. Renan, é importante esclarecer que a falta de segurança em Esperantina não é culpa das imagens mostradas pela TV Clube, sim por diversos fatores, entre eles a falta de estrutura física do presídio que nós mostramos na reportagem do Simplício. Quando é que essa estrutura vai ser melhorada? Denise, melhorias em infraestrutura são questões que não vêm de hoje. O Ministério Público Federal, como a gente ouviu agora há pouco, o procurador, cobra uma prestação de contas de recursos estimados em 56 milhões de reais. Esse recurso, segundo o MPF, é repassado uma vez por ano para investimentos no sistema carcerário aqui do Piauí. Eu passo o questionamento para o secretário. Como é que fica a aplicação desse recurso e qual que é a resposta do Estado em relação a isso que cobra o Ministério Público Federal, secretário? Primeiro, deixar claro que toda a prestação de conta está feita, está regular e não tem o que se questionar. Não há nenhum questionamento sobre o gasto que foi feito e sobre os investimentos que estão em andamento no sistema prisional. Segundo, esclarecer para a Denise que é ilegal a emissora transmitir ou apresentar a imagem interna de presídio. Isso favorece a atuação de grupos organizados, inclusive que estão querendo vir do Ceará para o estado do Piauí para atentar contra a ordem pública. Nós não podemos, pelo profissionalismo que existe da Rede Globo de televisão, permitir que esse tipo de imagem continue sendo divulgado. Agora, eu deixo claro que a cidade de Esperantina tem a Polícia Civil funcionando, tem a Polícia Militar funcionando e tem uma unidade prisional que está funcionando de forma precária. Por quê? Porque houve uma crise no ano passado no sistema prisional, provocada por servidores públicos. Servidores públicos provocaram uma greve ano passado. Essa greve gerou uma instabilidade nos presídios e, gerando uma instabilidade nos presídios, favoreceu a realização dessas facções
para provocar a rebelião de Esperantina. Secretário, na época, vocês anunciaram a chegada de tropas federais. Onde é que estão essas tropas, secretário? Então? Nós não anunciamos a chegada. Nós anunciamos que iríamos pedir para o governo federal. A responsabilidade de mandar tropa federal não é do secretário de Justiça. O secretário de Justiça pede. O governador do estado pede. Mas elas foram anunciadas, não chegaram? O governador pede e o presidente da República, o ministro da Justiça, se acharem que deve ou não mandar, mandam. Nós solicitamos, inclusive numa audiência com Sua Excelência, o presidente da República. O que nós precisamos é esclarecer isso para a população. Há duas organizações claras que tentam desestabilizar os presídios no Piauí. Uma são as facções e outra são grupos de servidores que estão prejudicando o regular andamento dos presídios no Piauí. Obrigado. Boa noite, Denise. Eu volto.